Muito bem, dando continuidade ao meu testemunho e transbordando sobre a sua casa, a sua maternidade. Tudo que Deus fez na minha história, como uma filha que estava precisando encontrar a voz de Deus, nós vamos seguir agora. Eu quero falar com você sobre a voz de Deus, porque afinal foi ela quem transformou toda a minha realidade e a minha história. Primeiro de tudo, o meu testemunho de vida. Eu caminho com o Senhor Jesus tem 11 anos e eu realmente sou muito emocionada, muito grata e abençoada por isso. E foi em 2014, quando eu comecei a sentir um desejo. Simplesmente eu comecei a sentir uma vontade de conhecer a Jesus. Não foi ninguém que me chamou, não foi ninguém que me falou, mas foi o próprio Espírito Santo. E ele permaneceu fiel ao longo dos anos. Mas em 2023, como eu te disse, ele me mostrou: eu tenho algo a mais para você. E foi quando o profético, ele realmente entrou na minha vida. E eu quero ler com você o que está escrito no livro de João, no capítulo 12, no verso 29 e 31, ao 31. Vamos ler juntas? Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que ali estava ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado e aquele que manda nele será expulso. Estou falando com você sobre a voz de Deus neste momento. E nesta história que nós acabamos de ler, Jesus orou ao Pai e pediu que o Pai revelasse a sua presença gloriosa. Então, o que a voz de Deus ela faz? Ela revela a presença gloriosa do Senhor. E aí do céu, Deus respondeu para Jesus: eu já revelei e revelarei de novo. Olha Deus falando que é sempre dele que parte este desejo de se comunicar, de se revelar, de se fazer conhecido pelo seu povo. E acontece nessa história que a multidão que estava ali ficou confusa. Uns diziam que foi um trovão, outros diziam que um anjo que tinha falado com Jesus. Mas Jesus, ele afirmou que foi uma voz e que esta voz, ela veio por causa dos filhos, do povo de Deus. E aí Jesus termina dizendo, nós terminamos aqui, porque na verdade a história segue, mas eu peguei só esse trecho. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda neste mundo será expulso. O que a voz de Deus faz na nossa história, na nossa vida, a partir do momento em que ela entra e que nós nos inclinamos, assim como Moisés, eu vou ver essa sarça que não está se queimando e se aproximou. Quando você abre a sua casa para o profético e você se aproxima da voz de Deus, daquilo que Ele está falando, você está trazendo para sua casa a presença gloriosa do Senhor, revelações que vêm do céu. E Deus, ele tem prazer em se comunicar com você. E você faz algo simplesmente de uma forma sem ser intencional nisso, mas é porque não tem como a voz de Deus estar no ambiente e a voz do inimigo também. Na verdade, a voz do inimigo ela tem que se submeter à obediência de Cristo. E a partir do momento que você começa a renovar sua mente e trazer a verdade do reino, a mentira ela é substituída. E assim como Jesus disse, aquele que manda neste mundo será expulso. Aquele que manda na tua jornada, as interferências, a presença ilegal dele, as portas que foram abertas, as brechas que você abriu ou até terceira e quarta geração antes de você, tudo isso começa a ser expulso. E no meu testemunho você vai ver que realmente houve quebra geracional de um espírito em específico. Vamos seguir. A voz de Deus,
ela é, além de ser o que nós acabamos de ler juntas aqui, a presença gloriosa dele e um estabelecer profético do que ele diz ao seu respeito, ela é um convite para você viver os frutos do Espírito Santo. Vamos ver o que diz lá em Gálatas 5:22. O Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, mas ela também é um convite para você viver de uma forma mansa e humilde, como Cristo disse que Ele é. Olha lá em Mateus 11:28, Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. A voz de Deus, ela é um convite para você ter uma vida mansa e humilde. Eu tenho certeza que todos nós ansiamos. Não é bom conversar com uma pessoa que é mansa e é tranquila e é agradável no seu falar. E nós também podemos ser assim, mas não só para quem está fora da nossa casa. Eu não sei se com você aconteceu a mesma coisa, como comigo, mas quando vinha a visita em casa, parece assim que até a forma de se comportar e de se expressar dentro de casa de todas as pessoas mudava. E por que mudava? Por que a gente não é a mesma pessoa com os que estão dentro da nossa casa e com os que estão fora? Por que também quando nós estamos num ambiente comunitário, de convívio social, a gente acaba mudando? Nós temos que ser transparentes no nosso proceder dentro da nossa casa e transbordar isso para onde a gente for. Então a voz de Deus, ela é um convite para nós aprendermos de Jesus, mas vivermos um estilo de vida com o que o Espírito Santo é. E ele foi derramado sobre nós e ele habita dentro de nós. Então nós podemos acessar os frutos dele e tudo que ele é, em cada dia, em cada instante, em cada momento, em cada desafio. O que mais que é a voz de Deus? A voz dele é a verdade, ela é poderosa e majestosa, ela é viva, ela é pura, ela é mais doce do que o mel, ela ilumina e dá discernimento, ela convida para o relacionamento. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. A voz de Deus é para a humanidade. Nós acabamos de ler que Jesus disse: esta voz veio, não foi por causa de mim, mas foi por causa de vocês. É sempre do Senhor que parte essa comunicação. No meu livro, De Quem Este Mar, que você está com ele, provavelmente você deve ter comprado. Se você optou por não comprar ele, eu te encorajo a fazer isso, mesmo que seja para abençoar a minha vida, para abençoar o meu ministério, mesmo que seja para ofertar para alguma criança da tua igreja, do teu trabalho, da tua família. E eu quero falar com você sobre vozes na mente. No livro, especificamente, eu só foquei na voz de Deus para as crianças. Na realidade, ela é a que mais importa. Mas eu quero falar sobre as 3 vozes que nós ouvimos, todas as pessoas, desde bebezinhos até quando morremos. São possíveis 3 vozes que nós escutamos. É a voz de Deus, é a nossa voz e é a voz do inimigo. Como nessa imagem, o que acontece? Quando nós estamos confusas, sem entender o que Deus está comunicando, sem este conhecimento que hoje é precioso. E eu comecei a ter esse conhecimento a partir de 2023. Você talvez está tendo agora, ou você já teve antes que eu. E que bênção, que glória a Deus por isso. Nós ficamos como nessa imagem, com a cabeça pesada, cansados, acreditar em mentiras nos suga, nos rouba do nosso propósito e da nossa identidade. Então vamos falar agora, eu compartilhei um pouco o que é a voz de Deus, tem um material que você pode imprimir e ele está um pouquinho mais completo, este material em PDF, você pode imprimir ele e ter ali exemplos bem específicos na Bíblia, da onde a voz de Deus está falando, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, então eu te encorajo a fazer a leitura deste material também. A voz do inimigo, ela é contrária
contrária à nossa vida. Simplesmente, ela é contrária à nossa vida. Mas eu estou te dizendo que a voz de Deus é um convite para os frutos do Espírito Santo. Então, a voz do inimigo, ela é um convite para agirmos contrárias aos frutos do Espírito Santo. Lembra quais são? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Principalmente o domínio próprio. A voz do inimigo, ela condena e ela nos convida a termos uma vida sem humildade, uma vida sem domínio próprio, sem mansidão. Ela traz vergonha, ela traz confusão. Que mais que está aparecendo aí? Ela condena, então ela sempre vai estar contrária ao conhecimento de Deus nas nossas vidas. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Exemplo da voz do inimigo na Bíblia. Eu coloquei aqui, vamos ver juntas? Isaías 36, do versículo 4 ao 10. Abra na sua Bíblia e nós vamos ler juntas este exemplo para que a gente entenda como essa voz, ela é uma voz que nós não devemos ouvir. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Agora, se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar. Faça agora um acordo com o Senhor, o rei da Assíria. Eu darei a você 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito dará a você carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que eu vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Neste texto, Senaqueribe foi até a nação de Israel e ele afrontou, ele intimidou a nação com estas palavras. E eu extraí deste texto porque eu entendi que o Senhor estava me direcionando aqui. Algumas falas que o inimigo apresenta na nossa vida, no nosso propósito, na nossa maternidade. Ela faz o quê? Ela nos intimida, ela nos gera insegurança e medo. Ela ataca a nossa confiança. Veja bem que nesta fala é dito, agora se você me disser que está confiando no Senhor, foi Ele mesmo quem mandou eu vir atacar você. É Ele mesmo quem está do meu lado para que essa desgraça aconteça com você. Então ela sempre age contrário à confiança. Ela faz a gente olhar para as circunstâncias ao invés de olhar para a fé. Por quê? Porque ele disse, eu te dou carros, olha aqui, ó, se você puder pôr cavaleiros, eu darei a você 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Então, ele faz a gente olhar para a circunstância e falar, a minha circunstância é a minha realidade. E isso tira o lugar da fé. E na nossa maternidade, isso combina demais. Por quê? Porque na maternidade, a gente olha nosso filho, a nossa filha tendo um comportamento diferente do padrão do Espírito Santo, ou até nós mesmos, e a gente acredita na mentira, que a nossa criança é aquilo ali, que nós somos também aquilo que nós estamos expressando, quando na verdade nós não somos. O que mais que eu coloquei? A voz do inimigo confunde e traz enganação, um falso conhecimento da bondade de Deus. Ela é contrária ao profético.
gera dúvida e incredulidade. A nossa voz, eu te falei sobre a voz de Deus, a voz do inimigo e agora a nossa voz, a minha voz, a sua voz. Ela é poderosa, ela é uma voz vencedora, ela é uma voz confiante em Deus. Todas as vezes que você se perceber que não está confiando em Deus, saiba que você pode estar ouvindo a voz errada, porque o Espírito Santo ele nunca vai nos levar para um caminho de desconfiança no que a Bíblia está dizendo. Então, se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, literalmente eu preciso ter a certeza de que eu posso fazer isso. Se a Bíblia diz que eu vou impor a mão sobre os enfermos, eu vou orar e eles serão curados, eu tenho que ter a convicção. Hoje eu sei que eu carrego cura e o profético na minha história, porque Deus se apresentou para mim através de uma live que se chamava Cura e Profético. Então eu sei que é isso que eu carrego. E ninguém vai roubar isso de mim. O que você está recebendo hoje aqui, ninguém vai roubar. É a voz de Deus que te define. Que mais? Salmo 18. Você pode ler esse salmo aí com atenção, porque ele começa já entronizando a Deus. O salmista declarando com a voz a confiança que ele tem em Deus. E eu quero que você leia e realmente seja ativada. Mas, como ele é um salmo grande, de 50 versículos, nós vamos ler a partir do versículo 37, que diz assim, abra lá comigo no livro de Salmo, no Salmo 18. Vamos lá? A partir do versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugastes os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livrastes de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça das nações. Um povo que não conhecia e sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a rocha da minha salvação. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertastes. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes, para sempre. Esta é a sua voz, uma voz poderosa, uma voz confiante em Deus, uma voz que é útil para discernir. Você vai discernir na sua realidade, no seu cotidiano, o que está no padrão dos frutos do Espírito e o que não está. O fruto do Espírito, por exemplo, alegria. Hoje eu acordei e eu estou me sentindo triste. Por que eu estou me sentindo triste? Eu tenho que ter esse discernimento e buscar em qual motivo. Se eu estou me sentindo triste sem ter um motivo para isso, por exemplo, se eu tive uma discussão com o meu cônjuge, eu preciso resolver isso. E eu não posso deixar essa seta de tristeza ficar no ambiente. Então eu resolvo e eu convido a alegria. Eu resolvo e eu convido a alegria. Mas já aconteceu comigo várias vezes, de eu simplesmente acordar da cama, tá tudo bem, mas eu me sentir triste. Eu me sentir que aquele dia não ia ser um dia produtivo, ia ser um dia que não ia valer a pena. Isso é a voz do inimigo lançando setas. E nós precisamos ter esse discernimento. Então a sua voz, ela é útil para compreender o que está no padrão e o que não está no padrão. Quando você perceber algo desalinhado, você cancela, você rejeita e você convida o teu padrão, que é os frutos do Espírito Santo. E aliás, eu tenho um segundo livro que ele se chama Astronautas e Eu. E esse livro, ele fala dos frutos do Espírito Santo, tem um testemunho lindo também. Eu não tenho ele físico ainda, em breve eu terei. E até aproveito neste momento para te fazer um convite.
Caso você queira, ele vai aparecer aí para você agora. Você tenha o desejo de ter ele físico, que você me retorne, me avise que nós vamos aí fazer um unir de forças para todas as que quiserem, para que este livro venha de uma forma física à existência, assim como o de Quem é este mar. Deus me deu uma estratégia nesse livro de Quem é este mar. Eu me sinto muito tranquila em compartilhar aqui, porque todas as decisões que eu tomei, os passos que eu comecei a dar a partir de 2023 foram no entendimento da bondade de Deus e nesse entendimento de que o Espírito Santo é meu parceiro e ele me dá soluções e ele me dá chaves. E neste livro de Quem é esse mar, o Espírito Santo me deu a ideia de conversar com algumas mães queridas em específico e oferecer para elas esta oportunidade de ter o livro físico e passar o custo que teria se elas topariam me ajudar. E foi muito rápido, todas toparam me ajudar, não teve nenhuma que disse não. E o livro nasceu. Então eu te convido neste momento aí, caso você queira também ter ele físico na tua casa, que você me sinalize para que eu possa estar fazendo também este mover profético. E nós vamos para cima conquistar o reino para o Senhor. Que mais que a nossa voz? A nossa voz, ela está descrita em Gênesis 1:27, olha ali. Imagem e semelhança de Deus. Está dizendo que o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E nós temos a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios 2:16. Então não acredite mais na mentira de que você deve anular a sua voz. Você não deve anular ela. Mas você, com esse entendimento correto e profético, você precisa submeter ela ao conhecimento de Cristo, renovando a sua mente, substituindo as mentiras pela verdade. E quando eu falo de voz, a voz de Deus, a voz do inimigo, a minha voz, a sua voz, eu preciso te dizer que existem 4 possíveis maneiras que todas as pessoas podem ouvir a Deus. É chamado de personalidades proféticas, mas não se limita a essas personalidades. Por quê? Porque Deus é onisciente e onipresente. Então, ele realmente pode falar da forma que ele quiser. Nós vemos na Bíblia que uma mula falou com um homem, porque ele estava no caminho errado. Então, Deus realmente, ele é todo poderoso. E eu não me canso de me maravilhar. Então está aparecendo para você as personalidades proféticas. O knower, o que sabe. O feeler, o que sente. Também o que ouve. E o seer, o que vê. Eu posso dizer que eu sou uma knower. Eu sei. Deus fala comigo através de uma certeza. E estar gravando este ensino aqui foi uma certeza que ele me deu que eu deveria fazer isso. E também sentindo, eu sinto, e eu sinto o quê? Que você será livre de muita irritação, que talvez possa florescer no momento em que você precisa colocar a sua criança, o seu filho para dormir, e você tem a sensação de que você está perdendo tempo, que você deveria estar lavando a louça, que você deveria estar fazendo outra coisa naquele momento, e uma irritação invade e toma conta do seu coração. Eu sinto que isto é quebrado e eu estou falando como quem sentiu isso no meu próprio físico, nas minhas emoções, e eu falei, Senhor, isso não é meu, isso é um tipo de sentimento que eu já não sinto tem um bom tempo, porque eu estou aprendendo a estar mais parecida com o Senhor. Então eu entendi que era uma revelação, um discernimento para compartilhar e quebrar e declarar quebrado isso de sobre cada uma de vocês. Então nós vamos fazer agora uma ativação, porque eu já te falei que Deus fala, te expliquei sobre as vozes e nós vamos começar a treinar a ouvir a voz de Deus. E você vai fazer uma pergunta para o Senhor. Eu quero que você me pergunte assim para o Espírito Santo. Espírito Santo, como você me vê como mãe? Caso você está assistindo e você não é uma mãe, não tem filhos ainda, mas ficou interessada em conhecer o meu testemunho, eu te convido a você perguntar, Espírito Santo, como você me vê? Vou te dar alguns minutinhos aí, na verdade minutos não, vou te dar um minutinho para você ter este tempo aí de pergunta ao Senhor.
Muito bem, você pode voltar novamente e ter este tempo intencional em perguntar a Deus. Eu quero falar com vocês um pouco sobre as personalidades proféticas. Você pode acessar o PDF, que ali está descrevendo os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma das personalidades, lembrando que não se limita a isso, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então Ele fala conosco como Ele quiser falar. Aquele que sabe, nem sempre ele vai, na verdade pode ser raro, pode não ser algo comum para ele perguntar algo para o Senhor e ouvir, e sentir e ver. Mas ele vai ter uma certeza no seu espírito, até mesmo antes de perguntar para Deus, ele já pode ter a certeza do que ele vai fazer. Aquele que sente é como se fosse uma esponjinha, talvez você já ouviu essa forma de se expressar. Você entra num determinado ambiente ou recebe uma determinada pessoa e você se sente ansioso, se sente deprimido. É uma pessoa que sente. Preste atenção. Eu creio que o Senhor vai estar neste momento, enquanto você escuta, já trazendo à tua memória as formas que Ele sempre se comunicou com você. E aí que entra a nossa voz, porque um filler, principalmente um filler, ele precisa ter a certeza da voz dele, para que esse discernimento que Deus dá na sua voz não o prejudique, não o atrapalhe e ele não faça parceria com a voz do inimigo, que quer corromper o que Deus está falando, a ferramenta de discernimento. Por quê? Porque um filler, ele carrega esse coração de perceber o ambiente, de discernir o ambiente. Então, os fillers são muito essenciais. E aquele que ouve? Ele pode ouvir uma voz audível falando com ele, como a voz do próprio Deus, mas ele vai ouvir muito o Senhor falar aqui na própria mente. Ao perguntar algo para o Espírito Santo, é como se ele ouvisse uma resposta na sua mente, e muitas vezes até como que a sua própria voz falando consigo mesmo. Enfim, eu confio na capacidade de Deus se comunicar muito mais do que a minha e a sua capacidade de desvendarmos o sobrenatural nas nossas vidas. Eu confio muito mais em Deus falar e nos ensinar como um bom pai que Ele é, do que a gente, pelo nosso mero esforço, conseguimos trazer isso para a nossa realidade. Nós fazemos como Moisés, nós nos inclinamos e vamos nos arriscando e vamos transformando a nossa realidade através do que? Da fé, tirando a dúvida, tirando o medo e deixando que as experiências reais com a voz de Deus, elas falem mais do que qualquer circunstância. E aquele que vê, quando perguntar algo para Deus, literalmente, ele vai enxergar algo, pode até mesmo com os olhos abertos no próprio ambiente já ver algo. Ou ele vai enxergar aqui, ó, na telinha da sua mente. Ele vai enxergar, ele vai perceber Deus falando em sonhos, né? Eu sou uma que vê também, porque Deus fala muito comigo em sonhos. Como eu estou compartilhando aqui, ele começou a falar comigo sobre essa maternidade profética e foi nessa linguagem de sonhos. Eu espero que até aqui você esteja sendo realmente muito bem alimentada e encontrada pelo Senhor. E eu te vejo no próximo vídeo.